Olá, Michel de Paula passando para mais um resumo do mercado. Hoje, sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Bom, essa semana foi caracterizada principalmente pelos acordos de Donald Trump, né? A gente vinha com aquele discurso muito forte de que teríamos aí várias brigas comerciais, né, no cenário internacional, principalmente de acordo com a China. Basicamente, nós tivemos aí o governo do Donald Trump sentando junto com o Xi Jinping, né, e decidindo cortar todas essas taxas que estavam de importação e exportação que estavam em 3 dígitos e caíram aí para em torno de 30%, né. Tudo isso deu um cenário de crescimento para os índices. Se a gente for ver aqui na semana passada, vamos comparar um pouquinho aqui, a gente começa com o S500 mesmo, que ela abriu essa semana já com uma tendência de alta, né? Eu vinha destacando principalmente que a gente tinha essa linha de tendência de alta aqui na US 500 e assim ela seguiu acima dessa linha. É claro que na semana que vem, depois eu vou fazer um outro resumo destacando da semana que vem, a gente vê que ela está próximo da máxima histórica, né? Então eu acredito que nesse momento que ela ainda deve pelo menos romper para a próxima semana, pelo menos romper essa linha de tendência de alta aqui antes de romper, tá? Antes de romper a máxima histórica, tá? Só para explicar melhor. Então, essa é a minha visão. Basicamente, ela seguiu a tendência de alta nessa semana, né? E continua aqui, e pode ser que ela busque em algum momento, inclusive, romper essa linha de tendência. Acredito eu que possa, em algum momento, romper isso, que daria, inclusive, uma boa oportunidade de compra, já que não é normal que venha e de uma vez só, ela rompa a máxima histórica, né? Mas, por enquanto, tem tido tudo favorável, no caso, aos índices internacionais, em especial aqui a gente está falando das bolsas americanas, principalmente por conta desses acordos que têm corrido, né? Basicamente, o Donald Trump fez acordo com o Reino Unido, depois ele fez acordo com Xi Jinping, fez acordo, inclusive, com o Irã. Esse acordo que ele fez com o Irã fez, inclusive, que recuperasse, se a gente for passar aqui, eu passei um pouco do petróleo em outras avaliações, o petróleo que estava próximo da mínima, né? Vamos ver só se eu encontro aqui o petróleo fácil. O petróleo que ele estava próximo, aqui. Ele estava aqui próximo dessa mínima, então se a gente for jogar aqui para o petróleo e fazer uma alusão ao petróleo, que foi um dos acordos comerciais dessa semana, ele tinha rompido aqui, dada essa tendência de alta, eu tinha até falado que em rompendo aqui, que se a gente for olhar aqui, ó, ele tinha acabado de passar, ele tinha essa tendência de buscar exatamente essa zona aqui, ele deu um retoque aqui, né, e volta a recuperar. Por que que esse retoque foi importante com esse acordo do Irã? Porque se ele tirar esse embargo, no caso Donald Trump tirando essas restrições que ele tem contra o Irã, nós vamos ter mais fornecimento de petróleo. Então deve fazer com que o preço caia mais. Isso regado também aos acordos anteriores que a gente viu, principalmente da OPEC+, dizendo que vai entregar muito mais em termos de produção ao mercado, né? Então há um risco de overdemand, né, de oversupply, desculpa, ou seja, de excesso de fornecimento, né? Então por isso poderia derrubar um pouquinho o preço do petróleo. Já tem analista falando que o petróleo poderia chegar a US$ 40 o barril, né? Por enquanto, essa visão otimista do mercado, com os acordos que tem feito essa semana, favoreceram o petróleo para que ele tivesse uma semana positiva, mas terminando essa semana pouco positiva, dado que ele começou nesse rally de alta, corrigiu e volta a quase preços de abertura, trabalhando no range do início, que seria desse canal de 60 até US$ 65 o barril, né? Passando um pouquinho mais sobre as principais notícias do calendário econômico, nós tivemos entregas aqui durante essa semana de CPI negativo, ou seja, a gente viu basicamente entregando inflação menor do que esperado. Então, essa inflação menor do que esperado
Ela foi negativa um pouco para o dólar, né, embora o dólar, jogando aqui para o DXY, que eu não passei ele ainda, embora o dólar tivesse alguma alta, na abertura da semana, né, ele basicamente corrigiu no outro dia e voltou inclusive abaixo do preço de abertura. Então essa semana foi um pouco negativa para o dólar no geral, né, já que ele começou com ganho de muita força, principalmente por conta da reação já com esse acordo do Xi Jinping, né, contra Donald Trump contra Xi Jinping, da política internacional, no caso da China, né? Então ele começou com essa força muito grande e logo no outro dia corrigiu e termina menor do que no preço de abertura. O dólar, embora ele venha tendo esse movimento de alta, né, no caso do DXY para representar o dólar contra todas as moedas, o que acontece é que o dólar, quando a gente vê a economia, principalmente o dólar, mostrando que já está contendo um pouco essa questão de inflação, em suma, o que a gente pode esperar é que esses cortes de taxa de juros basicamente vão, em algum ponto, desfavorecer, né, o dólar. Então, por isso a gente vê o dólar contra as outras moedas perdeu um pouco o valor durante essa semana, né? Embora a gente possa passar em alguns ativos igual a libra esterlina e possa ver ela começando um pouco perdendo força, principalmente porque segunda-feira teve essa grande alta do dólar, então ele termina até em alta. Porque no caso do Reino Unido está acontecendo justamente o contrário. Já começou os cortes, né? Então a gente viu que, se não me engano, foi na semana passada, teve o corte de 25% de 25%, de 25 pontos base, né? O 0,25 da taxa de interesse na Inglaterra. Então, isso basicamente fez com que a libra esterlina perdesse valor frente ao dólar, e é a mesma coisa que deve acontecer com o dólar dentro dos próximos meses, porque a gente olha até dentro do CME Group, é esperado que a partir de setembro, por exemplo, dão aqui com quase 50% de certeza que deve, nesse próximo meeting do Fed, deve ter corte da taxa de juros. Então, seria favorável começar a buscar uma entrada vendida, principalmente nessa época. É claro que a gente está falando de meses, né? Mas se você faz trade, por exemplo, em vela horária, basicamente você vai perceber isso na sua trend uma vela acima, que seria semanal, mensal. Então é importante você saber para você buscar a tua trend. É claro, se você faz a minuto, não faz muita diferença essa informação que você vai procurar a correção daquele momento, né? Bom, mas seguindo aqui, a gente viu basicamente então a entrega do Gross Domestic Product sendo favorável, né, ao Reino Unido, e nós vimos vários dados da economia americana, principalmente aqui o CPI, mostrando já uma desaceleração, principalmente da questão da inflação, né? Então, por isso, nós pudemos observar aí o dólar perdendo um pouco de valor, porque aí já fica nessa expectativa das taxas de juros. É claro que o que mais regou essa semana foi principalmente os acordos entre o Donald Trump e as outras economias. Eu comentei um pouquinho já da US 500, né? Vou passar sobre os outros ativos aqui. Já falei um pouquinho sobre o dólar, né? O euro USD. Então vamos passar aqui o euro USD, como que ele reagiu, principalmente essa semana, com a baixa, né? Com essa alta da segunda-feira, que basicamente o euro perdeu um grande valor e termina em alta na semana, embora ele continue nessa lateralização, porque o euro também, a gente vê que as economias, principalmente europeia, deve em pouco tempo também começar os cortes da taxa de juros. Então, por isso, a gente vê também, inclusive esses dias que o dólar tem recuperado um pouco o valor depois de uma queda grande, a gente vê o euro perdendo valor contra o dólar e fecha a semana negativo em relação à alta que ele teve na abertura, né? Na segunda-feira. Mas segue, você vê que segue esse rompimento aqui, olha, o que eu falei que deveria acontecer com o dólar na próxima, principalmente com os índices na próxima semana, que foi o rompimento, e aí ele pode favorecer uma lateralização, algo do gênero, antes de um possível rompimento. Isso foi o que aconteceu no euro essa semana, tá? Só para fazer alusão em uma coisa que eu estou falando que pode acontecer na próxima semana, com os índices que basicamente já aconteceu essa semana
com o euro contra o dólar. Bom, seguindo aqui as análises técnicas que eu passei, né? Eu já passei da libra esterlina, né? Então não vou falar sobre ela de novo. E eu tinha passado o japonês yen. Do japonês yen, nessa abertura, quando eu falei que ele estava justamente tocando nessa zona, que é uma zona importante de suporte, né? Então, ele basicamente tocou nessa zona de suporte e realmente corrigiu. E agora vem buscando nessa linha tendência de baixa, que é onde deve atuar como suporte, porque inclusive vai encontrar junto aqui essa linha tendência de alta. Então vamos ver como ele se comporta, né, no início da semana, mas deve dar uma boa oportunidade de entrada, já que o movimento de mercado de abertura pode fazer com que ele dê um pavio aqui, justamente toque essa zona da linha tendência de alta, onde minimamente dê um pullback antes de vencer, né? Até que mesmo continuar na continuação de uma tendência de baixa aqui, mas ele deve minimamente recuperar um pouco de valor antes de romper essa linha de tendência de alta. Vamos ver isso principalmente na outra semana, mas ele basicamente corrigiu mesmo nessa zona que eu acusava que era como uma zona de resistência. O ouro, por sua vez, o que acontece? O dólar, como ele ganhou atratividade essa semana, o ouro, de certa forma, estava um pouco caro, né? Os índices também começaram a ter mais constância. Por quê? Porque toda essa indecisão do mercado internacional, toda essa possível briga econômica, o que faz é com que as pessoas busquem ativos safe haven, um ativo para se proteger. E esse ativo acabou que veio muito bem a calhar o caso do ouro, né? Então, por isso o ouro vinha tendo uma alta enorme, né? Essa semana ele basicamente veio rompendo aqui, ó, essa linha tendência de alta que ele vinha seguindo e faz muito ruído aqui dentro dessa zona, onde ele pode mostrar talvez já começar a perder um pouco de força, né? E procurando um norte aqui, porque basicamente se a gente continuar vendo aqui os índices tendo essa constância de alta, acordos com Donald Trump positivos, para diminuindo essa questão de guerra internacional, guerra tarifária, que tem o intuito de diminuir esse déficit americano, né, que já segue há anos e aumenta o endividamento americano. De certa forma, foi uma coisa um pouco demasiado essa atitude ou seja, muito drástica essa atitude do Donald Trump de taxar em três dígitos a economia, mas isso é basicamente para tentar conter esse endividamento americano que a cada ano aumenta o teto, porque sempre se volta uma coisa absurda, e aí é uma economia que vive de importação e de déficit de exportação, então basicamente gerando endividamento público. Agora, já com esse início de acordo, a gente consegue ver os índices ganhando mais atratividade, né? E as pessoas começam a sair um pouco do ouro. Então, vamos ver principalmente na abertura do mercado como ele se comporta, mas eu acho que o ouro ainda deve sofrer um pouquinho antes de romper aqui 3.450 aproximadamente, tá? Bom, continuando aqui, eu acho que falta, eu já falei do petróleo, acho que falta Bitcoin para falar, né? O Bitcoin, ele passou a semana lateralizando, né? São um pouco acima dos US$ 100.000, né? Então, passando aqui para o Bitcoin, ele começou aqui basicamente a semana nessa zona que estava esse canal aqui, em torno de 105 mil até aproximadamente 100 mil. Então, uma zona importante, que é uma zona psicológica, Bitcoin acima de 100 mil, mostra que a maioria das pessoas que estão investidas no Bitcoin estão no lucro nesse momento, porque a gente está quase no máximo histórico, né? Isso, de certa forma, pode favorecer uma correção em algum momento, vamos ver como ele se comporta agora, mas se ele chegar aqui e buscar essa zona de 107 mil, né? Poderia ter uma correção antes de romper, e em rompendo poderia gerar, sim, um grande rally de alta nas criptomoedas, né? Eu acho que isso é o principal para essa semana. Na semana que vem, vamos ter alguns dados econômicos importantes, mas principalmente de terça-feira para frente, principalmente começa de Australian Dollar, né? Da economia americana mesmo, vamos começar para quarta-feira, que tem inventário do petróleo. Na quinta-feira, que nós vamos ter os principais notícias, que seria o inventário seria inicial Jobs Claim, que seria pedido inicial de seguro-desemprego, PMI, né,
para ver o nível da economia, se a economia está acelerada ou não, vendas de casas, casas existentes, né, que não são casas novas. Então já começaria a dar um norte um pouco da economia. Na minha opinião, o que vai fazer mais diferença no início dessa semana vão ser justamente as notícias, né? Segunda-feira eu começo fazendo um resumo do mercado, passo as principais expectativas para vocês e dou um resumo do que pode acontecer na semana, inclusive analisando pela abertura do mercado e as movimentações do início do mercado, ver o que a gente pode esperar para a semana. Normalmente, até tem uma assertividade bem bacana, como vocês podem ver aqui pelo meu resumo, e se vocês quiserem, inclusive, receber esse resumo para poder ir acompanhando e ter um norte nos seus trades durante a semana, porque é sempre interessante vocês fazerem trade a favor de uma tendência, e nunca ser pego num trade contra a tendência, porque é normalmente o que faz perder dinheiro. Eu recomendo que vocês façam registro aqui no link que eu vou deixar dentro da corretora, que eu peço para a Account Manager estar acompanhando vocês e mandando, inclusive, esse arquivo que eu mando da abertura do mercado para que vocês possam acompanhar, além de poder ver o meu vídeo online. No mais, desejo a vocês aí um excelente dia, um excelente final de semana. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.